Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Há poucos dias atrás, eu comecei a estudar um pouquinho sobre o tema... Esperar o ônibus passar. Comecei a estudar um pouquinho sobre o tema medo. Isso porque eu vi uma matéria na televisão dizendo que o Brasil bate um recorde no índice de pessoas que sofrem daquele problema chamado síndrome do pânico. Aquele distúrbio de ansiedade em que a pessoa tem medos repentinos de coisas não tão lógicas que poderiam vir a acontecer na cabeça dela. É mais ou menos assim, dessa pessoa que passa por essa dificuldade. E geralmente tem um medo de que vai morrer de maneira iminente. Claro que eu não fiquei em cima disso aí, tentando entender muito isso. Eu estudei um pouquinho, li um pouquinho para entender isso, mas não é disso que eu vou falar, porque isso é de uma outra área. Isso envolve inclusive um tratamento, quando as pessoas passam por isso. As pessoas precisam passar por um tratamento para melhorarem, geralmente. Mas aí, como eu falei, eu acabei lendo bastante sobre medo. Quem é que sente medo de alguma coisa? Acho que é um pouco óbvio imaginar que todo mundo vai levantar a mão nesse momento. Mas o que me chamou foi o fato de que medo é considerado por especialistas como aquele tipo de experiência humana que é bem universal. Porque todas as pessoas, em algum momento da vida, ou já sentiram medo, ou vão sentir, ou sentem constantemente. E eu acredito que a maioria das pessoas sentem algum tipo de medo constantemente. É claro que medos mudam conforme os anos vão passando. Por exemplo, uma criança pequena muitas vezes tem medo do escuro, tem medo de ficar sozinha num ambiente, e isso vai passar com o tempo. Mas aí outros medos vêm e fazem parte da vida da pessoa. Talvez aquele medo do adolescente de não ser aceito no grupo. E aí o medo que o pai tem que o seu filho não seja aceito no grupo. E a gente já percebe que quando se torna pai e mãe, quando a gente recebe um bebê, é colocado no nosso colo, a gente tem outros medos que vêm até a gente não controla. Não precisa ser pai e mãe para passar por isso, é só a gente ser responsável por uma criança, a gente também passa por isso. A gente ter um afilhado, uma afilhada que a gente ama muito, a gente passa por certos medos, a gente passa a ter um certo... Puxa, ficar o meu afilhado ou o meu filho se certa situação acontecer comigo. São medos que a gente tem. Eu já falei para vocês que no período do meu estágio eu trabalhava em hospitais na Grande Vitória e era mais ou menos assim. Eu visitava as pessoas e geralmente quando era horário de visita tinha bastante gente no quarto ou na enfermaria e as pessoas, aquela pessoa que estava enferma dizia que estava tudo bem, estava tudo tranquilo, que logo iria para casa. Quando acabava o horário de visita e o pastor podia ficar por uns minutos a mais, a pessoa dizia: pastor, no fundo, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de não poder voltar lá e cuidar das minhas terras. Eu tenho medo de talvez não ver os meus netos crescerem. E eu tenho medo, e essa aparecia quase que sempre. Eu tenho medo um dia, pastor, de terminar sozinho. Sei lá, eu sou já de uma idade avançada, as pessoas da minha geração estão indo, eu já perdi até filhos e eu estou ficando para trás. Será que eu vou ficar sozinho? Esse medo de ficar sozinho, talvez, eu diria assim, não talvez, sem dúvida, é o que eu achei como sendo o mais comum entre as pessoas. E às vezes, gente, esse medo está ligado à ideia de que Deus abandona as pessoas e a pessoa é deixada realmente, total e completamente sozinha. O texto bíblico de hoje de Isaías, que a gente ouviu a Érica ler, são palavras de Deus para um povo que sentia medo. Eu já falei isso para vocês, mas eu acho que é importante repetir que o livro de Isaías, ele é um livro em que o profeta Isaías, ele percebe o pecado do povo. E qual que era o pecado maior? Confiar na proteção, não que vinha de Deus, mas na que poderia vir de líderes governantes de nações vizinhas. Uma confiança nos exércitos de nações vizinhas como sendo aqueles que poderiam proteger o povo. E quando haviam alianças que eram feitas, alianças militares e políticas, muitas vezes o que acontecia facilmente é que a confiança não no Deus verdadeiro, mas em deuses dessas diferentes nações, isso acabava entrando dentro da religiosidade do povo de Israel.
Isso porque as diferentes nações com seus exércitos entendiam, nações que circundavam ali a região de Israel e Judá, eram nações que entendiam o seguinte: se nós vencermos a batalha é porque os deuses estavam ao nosso lado, estão ao nosso favor. Isso se percebe ainda hoje quando a gente olha, por exemplo, um daqueles seriados que mostram povos da antiguidade. Muitas vezes o povo de Deus ouvia dizer que tinha uma nação se levantando e queria dominar, na época dos impérios, e ficava com medo e ia buscar ajuda muitas vezes e proteção, não primeiramente no Deus verdadeiro. E aí Isaías, ele vai anunciar sempre de novo que está se levantando a Assíria como um império e vai devastar a nossa terra e vocês vão ser espalhados e tudo mais. Depois a gente percebe que isso é cumprido lá adiante, quando uma outra nação toma conta, a Babilônia, e aí o povo de Deus é levado como escravo para a Babilônia. Mas um ponto importante aqui é que Isaías, ele pinta esse cenário de um jeito que às vezes nós que lemos hoje não sabemos se certas coisas estavam já acontecendo naquele momento, se iam acontecer logo em seguida ou anos bem depois. E a gente, ainda assim, quando a gente estuda um pouquinho mais a história do povo de Deus, a gente percebe que algumas coisas se cumpriram em seguida, que outras foram se cumprir só depois, como eu falei há pouco, a Babilônia exerce o domínio, e ainda outras, e principalmente, coisas da parte do consolo do livro. As palavras doces, essas, muitas delas iam se cumprir de forma mais completa na vida de alguém especial que viria para salvar o povo. Mas eles viviam situação de medo, porque ouviam a mensagem de que eles não estavam tomando o rumo certo e aquilo teria consequências. Ao mesmo tempo, ouviam sempre de novo que as nações vizinhas estavam em guerra e que alguém iria atacar. E uma consequência óbvia daquilo seria que talvez muitos dos jovens do povo morreriam. Pais perderiam filhos. Perderiam suas terras, local de trabalho e tudo mais. Terras que talvez por gerações pertenceram à família de uma pessoa. Ele sabia ou imaginava que perderia aquilo se o inimigo de fato atacasse. Uma série de medos eles tinham. E a resposta que a gente vê no capítulo 35, versículo 4 é o seguinte: digam aos desanimados, não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Nesse cenário de medo, de tristeza e até mesmo, como eu disse há pouco, de guerras, o que envolve morte e sangue, ali tem essa palavra de Deus dizendo: olha, avisa o meu povo lá, você que é meu profeta Isaías, que o nosso Deus, que o Deus desse povo está aqui. Ele não abandona. Talvez uma pergunta óbvia agora é a gente levantar o seguinte: isso foi dito para o povo de Israel do Antigo Testamento. Como é que será que isso realmente é para mim? Será que Deus não mudou durante o passar do tempo? Como é que eu posso saber que isso vai me beneficiar também, sabendo que Deus, Ele vem com uma mensagem dizendo assim, ó, eu estou aqui quando você tem medo. Fique tranquilo. Eu falei antes de ler o texto do Evangelho, que esse é um texto que nos mostra como a Bíblia, ela tem como centro a pessoa e a obra de salvar o mundo de Jesus Cristo. E, por exemplo, quando diz assim, versículo 5 do capítulo 35, então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão e os mudos cantarão de alegria. Isso foi anunciado mais ou menos 700 anos antes de Jesus Cristo nascer. E quando Jesus está realizando a sua obra, a gente percebe na leitura do Evangelho que nós ouvimos hoje, que ele permite que o surdo ouça. Se a gente continua a leitura do Evangelho de Marcos, antes de chegar naquela parte que Pedro confessa que Jesus Cristo é o Messias, aquele que tinha sido prometido, é dito também que Jesus cura um cego. Assim como essas palavras de Isaías anunciam que iria acontecer quando Deus intervisse, quando Deus entrasse na história de uma maneira mais concreta e direta para salvar o povo. O que é anunciado lá atrás, a gente vê sendo cumprido na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Jesus, Ele não
faz tudo isso, faz esses milagres e dá sinais de que o reino de Deus estava começando ali com ele. De forma ainda não totalmente realizada nesse mundo, mas já com alguns sinais de como seria quando o reino de Deus se manifestar de forma perfeita e completa depois da ressurreição. Deus continua curando? Sim, Ele pode curar. E eu acredito sim que Ele cura. Nós já oramos várias vezes por pessoas aqui na igreja e outras vezes depois a gente pôde agradecer a Deus diante do altar, porque Deus tinha ouvido as nossas orações e as pessoas estavam aqui agradecendo. Nós muitas vezes não vemos isso como um milagre, mas eu acredito que milagres, porque do ponto de vista humano, médico, nada mais podia ser feito. Então Deus poderia sim continuar curando, Ele pode fazer para isso, mas tão importante quanto mencionar que Jesus curou aquele homem surdo na história do Evangelho e depois um cego mais adiante, é reconhecer o seguinte, que quando Isaías anuncia isso aqui, ele está falando também lá do fim, do novo céu e da nova terra, onde o corpo humano ele vai ser restaurado na ressurreição. No Antigo Testamento, isso é uma característica da língua do Antigo Testamento, né? A maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico. Às vezes se usa assim uma linguagem de contraste para falar numa totalidade. Já vou explicar o que eu quero dizer com isso. Por exemplo, Criador do céu e da terra. É o Criador de tudo. Se quer se expressar essa totalidade. Nesse texto aparece assim, que Ele vai fazer aqueles que são surdos ouvirem e os cegos enxergarem. Dois sentidos, um pequeno contraste para falar da totalidade do ser humano ser restaurado. E o que acontece, gente, e a gente pode saber que isso vai acontecer de forma perfeita e completa, porque Jesus Cristo também enfrentou um cenário feio, de desolação, de choro, de morte, quando Ele morre na cruz. E é Deus presente em meio ao sofrimento para salvar o ser humano. Depois Jesus ressuscita e diz assim, e quem crer em mim, ainda que morra, viverá, falando da vida eterna, onde tudo isso que em parte é anunciado aqui em Isaías vai se realizar. Isso tudo, gente, de maneira bem simples, quer dizer para nós que quando nós sentimos medo, não importa a situação, nós não estamos sozinhos. Deus, e isso é uma maneira dele aliviar o nosso medo. Ele coloca pessoas ao nosso redor. Pessoas que cuidam de nós dentro da nossa casa. Ele coloca também irmãos na fé do nosso lado. Para dar aquela afirmação, aquele apoio, aquela mensagem de apoio e afirmação que às vezes nem sai tão claramente. A pessoa que quer consolar, ela fica nervosa, ela não sabe o que dizer, mas ela bota a mão no ombro e diz assim, olha, se precisar eu estou aqui do seu lado. Deus está colocando alguém ali do nosso lado para nos cuidar. Pais fazem muito isso com os filhos na hora do medo, quando os filhos são crianças. Deus está fazendo para nos consolar e lembrar que a gente não está sozinho. Mais importante, mesmo que até essas coisas faltem para você, Deus continua sendo o mesmo, que diz, você não tem razão para ter tanto medo. Eu estou aqui, eu estou contigo. Eu cuido e eu protejo. A Lívia, quando ela tem medo, é engraçado, a gente tenta não rir na hora, mas quando ela tem medo, ela bate o pezinho dela, ela chora e ao mesmo tempo não chora, a gente não sabe se ela está bem chorando, mas ela olha para nós e diz assim, papai, mamãe, eu não quero isso. Esses dias nós tivemos que levar ela para a piscina. Quando ela entrou naquele ambiente, ela viu uma enfermeira sentada na frente do computador, outra segurando uma seringa na mão e preparando tudo. Ela começou a chorar, olhou para nós e disse, não, eu não quero, eu não quero, eu não quero. E aí nós nos abaixamos na altura dela e dissemos, filha, vai doer um pouquinho, mas o papai e a mamãe estão aqui. Ela disse, tá, então hoje eu quero no colo da mamãe. Às vezes eu colo do papai, mas naquele dia ela disse, hoje eu quero o colo da mamãe. E ela disse assim, ela olhou para a enfermeira e disse, eu estou com medo, eu sei que vai doer, mas o papai e a mamãe estão aqui. Saber que Deus está do nosso lado não significa que a gente vai virar um botão e vai passar as preocupações, vão passar as preocupações e tudo vai acabar e os medos se vão. Não. Mas é saber que a gente vai enfrentar dificuldades, mas que não estaremos sozinhos. Cristo
vai continuar com a gente também nas horas dos piores. Talvez o pior dos medos é o medo da morte. Para alguns, o medo da própria morte. Para outros, o medo da morte de uma pessoa querida. O medo de olhar para o canto da mesa e aquele canto estar vazio. De não ter mais alguém ocupando, talvez, o banco no meu lado. Esses medos. Diante desses medos, Deus tem uma mensagem para nós. A mensagem da ressurreição. Eu vivo, vocês também viverão. E aí o corpo humano, que aqui é frágil, que é fraco, que às vezes perde o equilíbrio, que precisa de uma bengala, que tem dificuldade de subir esse degrau, o corpo humano vai ser forte novamente, porque Deus prometeu e Ele cumpre. E Ele fala em Isaías de uma restauração do corpo. Alguns meses atrás, por algumas vezes na verdade, um senhor vinha no culto aqui, é o avô do André. Não sei se vocês lembram do seu José Bispo de Souza, é isso? Às vezes eu observava ele subindo os degraus ali, com uma certa dificuldade, agarrando no corrimão. Ele ficava aqui junto com o André e a Érica, e algumas vezes veio a Santa Ceia também. Eu sentei com ele um dia, pude explicar o que nós recebemos na Santa Ceia. Ele até disse um poema, uma rima que ele inventou e que afirmava que Jesus, Filho de Deus, nosso Salvador. Até pude falar isso para a Érica e para o André no outro dia. Mas enfim, a gente notava nele que os anos talvez tornaram o corpo dele um pouquinho mais fraco. E isso acontece com as pessoas. Até que um dia a morte chega. A mensagem da ressurreição, a mensagem da restauração, que já é anunciado por Isaías, que Jesus cumpre e ainda vai se realizar de forma perfeita lá no fim, na ressurreição, é a mensagem de que o corpo, que aqui precisa de um corrimão, que aqui precisa de uma bengala ou do apoio de uma amiga, para esse corpo vai estar firme, com passos firmes no céu, na vida eterna, que Deus preparou para todos nós. Érica, André, Vinícius, certo? Eu sou a ressurreição e a vida, quem crer em mim, ainda que morra, viverá. Essa é a palavra de Jesus para todos nós, principalmente nessa hora difícil. Que Deus guarde a cada um de nós na certeza da vida eterna, hoje e sempre. Amém.